É isso aí, galera, estamos aqui de novo. Lembrando, quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que estão comentando sobre os vídeos, que estão compartilhando, né? Eu quero agradecer profundamente todos vocês pelos elogios, pelas críticas. Eu preciso disso para fazer cada vez melhor. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Então, gente, hoje eu estou inaugurando um novo quadro, digamos assim, que é Falando Sobre. Eu vou falar sobre muita coisa que, assim, pode fazer a diferença, talvez, na hora de estudar, na hora de trabalhar com música, por exemplo, na hora de ter um raciocínio mais rápido sobre qualquer assunto, ou um repertório, etc e tal, né? E abrindo esse quadro do Falando Sobre, eu quero falar justamente sobre as primeiras dicas que eu dou na primeira aula que eu dou para os meus alunos que vão fazer comigo, né, vão fazer a aula comigo. E essas dicas apareceram justamente por causa da... Como é que eu posso dizer para vocês assim, que eu sempre me preocupei com a questão de não só ensinar da forma correta, mas também ensinar como estudar para que o aluno tenha êxito. Então eu acho que isso vai ser vai ser muito bom para todos vocês. Bom, duas primeiras dicas. Mimilzinho, deitada no berço do violão, né? É claro. As duas primeiras dicas. Detalhe, quem está com a câmera é minha esposa. E esses são os nossos gatinhos. Essa daqui é a Mimilzinho. Nos outros vídeos vocês já viram o Polaco e a Mi. Todos eles gostam de música aqui. Então, voltando à história lá. Dicas, né? As duas primeiras dicas. Primeira dica, e uma das mais importantes: não existe um músico que toque bem, que execute bem, sem a tal da prática. Não existe. Prática é fundamental para que você toque bem o seu instrumento. Você depende disso para tocar qualquer coisa, para você ter uma paleta alternada, para você ter o tapping, para você ter o arpejo, entende? Para ter paleta híbrida e etc e tal. Prática, prática. Sempre pense nisso. Ah, quero aprender a tocar violão. Ah, quero me tornar um músico melhor. Pratique. Esse é o primeiro passo. Segunda coisa que vem com a prática: paciência. A paciência é tão fundamental quanto a prática, porque quando você está começando, 80%, isso eu garanto, 80% do que você for tentar fazer, por exemplo, acordes, né? Até tua mão pegar a forma certa, a posição correta, conseguir tirar o timbre certo do acorde, né? Isso leva algum tempo, porque cada mão é uma diferente da outra e assim por diante. E isso leva a gente a ficar muito irritado. Eu já cheguei a dar um violão uma vez, num violão, e meu pai... Violão no violão? Ah, eu dei um murro num violão que eu tinha, muito bem, obrigado, amor. Eu dei um murro num violão que eu tinha, meu pai ficou louco comigo e não resultou em nada, acabei não conseguindo. Meu professor me passou um exercício, eu fiquei praticando horas e horas e horas e não conseguia fazer ele correto. Fiquei com raiva, dei um murro no violão, continuei não fazendo, estraguei meu violão, meu pai ficou louco comigo. E depois que eu estava mais calmo, tinha feito toda aquela merda, voltei, fiz e saiu o exercício. Então a dica que eu dou, as duas primeiras são prática e paciência. Paciência justamente para... Tá se irritando com o esquema? Claro, você tem que ter, né, insistir. Mas se você vê que você está ficando irritado, larga o instrumento, vai fazer outra coisa. A hora que estiver mais calmo, volta, pega o instrumento e tenta de novo. Eu tenho certeza que isso vai ser tranquilo, você vai fazer o estudo lá tranquilo. Agora as próximas 3 dicas, eu peço a vocês que dobrem atenção agora, porque eu considero as fundamentais para se tornar um bom músico. Por quê? Vocês vão entender conforme eu for falando elas. Eu sempre coloco assim no caderno: como aprender. Presta atenção nisso. Primeira dica de como aprender: aprender tudo pelo nome.
O que eu quero dizer com isso? É fundamental que você saiba, por exemplo, que esse é um Dó, que esse é um Ré, que esse é um Mi e assim por diante. Saber que isso é uma escala diatônica, saber que isso é o modo jônio dos modos gregos, saber que isso é a técnica tapping ou two hands, como queira, saber que isso é um arpejo. Não interessa o que seja, saiba o nome. Esse é o primeiro passo, porque estude o que você for estudar, sempre vai ter o que em cima, o nome do que você está estudando. Por que eu comecei a falar disso para os meus alunos? Digamos, a primeira aula eu passava para os meus alunos os acordes maiores, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Chegava a próxima aula, os mais aplicados, mais desatentos, eles faziam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Eu falava, nossa, muito bem, você fez os 7 acordes, mas faça o acorde de Sol maior. Eles me olhavam tipo, nossa, qual deles que é o Sol? Não adianta de nada você saber os acordes se você não souber o nome deles. E que grupo eles pertencem, por exemplo, acordes maiores, né? Então, beleza. Essa é a primeira dica de como aprender. Aprender pelo nome. Segunda dica. Aprender pelo modelo ou desenho. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, assim como eu estou gravando aqui para vocês um vídeo, existe o YouTube com 500 mil videoaulas do que vocês quiserem, do assunto que vocês quiserem. Existem os DVDs que a gente assiste os caras tocando, tem vídeos que a gente baixa da internet, você vê o professor tocando na sala de aula, e você vê os colegas, toca com músicos e assim por diante. Acredito, a gente pode aprender muito simplesmente prestando atenção no que está acontecendo, vendo os outros tocar. Por exemplo, eu tenho certeza que a grande maioria que está assistindo esse vídeo, eu fiz esse acorde aqui, a grande maioria vai saber que ele é um Dó, ou a letra C, né, representado pela letra C. O que vocês fizeram? Vocês reconheceram através justamente do desenho que eu fiz aqui no braço. Entendeu? A mesma coisa acontece se vocês começarem a pensar, por exemplo, em escalas. Ó. Eu tenho certeza que grande maioria de vocês sabe que isso daqui é um quinto modo pentatônico. Penta menor, que eles chamam, muito usado pelos roqueiros, bluesistas e assim por diante. Entendeu? Eu tenho certeza. Eu fiz, a galera já pensou, não, isso aí é pentatônica. Né? Então, modelo ou desenho, pensem nisso. Né? Não aprendam só o acorde, a fazer o acorde, mas olhe o desenho dele no braço, ou o desenho da escala. Pense no nome e no modelo. E por último, a terceira dica de como aprender é um pouco mais difícil, mas lembrando desde lá do começo, com prática, paciência, pensando no nome e no modelo, eu tenho certeza que futuramente vocês não vão nem precisar estar olhando alguém tocar para escutar esse som e dizer, opa, isso é um Dó. Assim que como eu estava estudando quando eu tinha 11, 12 anos, eu escutei essa música. Faroeste Caboclo. Eu tinha exata certeza que ele tocava um Dó no meio disso tudo e um Sol. E foi exatamente o que eu descobri quando eu peguei para tirar a música. Essas são as 3 dicas de como aprender. Então, só recapitulando desde o comecinho, prática e paciência. Como aprender? Aprender pelo nome, aprender pelo modelo ou desenho e aprender, claro, por último, pelo som. Reconhecer pelo som, juntando tudo isso. E para encerrar todas essas dicas, que seria a primeira aula que eu dou para os meus alunos, eu sempre coloco uma frase entre parênteses. Não só pratique, mas pense em música. O que eu quero dizer com isso? Quantos de vocês aí em casa já pegaram o instrumento, a guitarra, o violão, ou a bateria, ou caramba, entendeu? Na hora de praticar um exercício, pegou o violão e... Puxa vida, como é que era mesmo que ele me mostrou? Putz, agora não lembro se era isso ou se era isso. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já passou por isso. O que é? O que vocês estão fazendo? Vocês estão pensando com o instrumento na mão. E detalhe, gente, isso não é praticar. Entende? Então, assim, ó,
Se você tem, digamos, 2 horas de estudo, pegou o material do professor lá, vai estudar, ou mesmo essa videoaula, ou as videoaulas que eu tenho passado. Se você tem 2 horas de estudo, ou 1 hora, dedique 15% desse tempo de estudo para simplesmente largar o violão, pegar o caderno ou o material, dar uma lida e imaginar como ficaria aquilo no violão. Acredite, isso daqui chega a ser meio retardado o que eu estou falando. Entende? Pô, vou ficar imaginando como se eu estivesse com o violão se eu estou com o violão do lado. Acredite, gente, isso faz a diferença. Pense nisso, entende? Pense no material, pense nos acordes, imagine, faça a tua cabeça trabalhar como ficaria, ó, esse dedo tem que ir em tal corda, eu tenho que ficar imaginando o braço do violão. Por quê? A hora que você pegar o violão, você vai simplesmente comprovar o que você já tinha pensado. Um exemplo, o dó, ou escalas. Entende? Isso, cara, é batata. Ó, eu tenho inúmeros alunos, inúmeros também é muito, né, cara? Eu tenho vários alunos aqui. Bolas. Mas assim, eu tenho vários alunos e assim, dos alunos que começaram desde do iniciante comigo e que seguem essas dicas que eu passo na primeira aula, claro, todo e qualquer material que eu vou passar, eu sempre passo um monte de dicas, vocês podem ver até pelas videoaulas. Mas assim, todo e qualquer material eu estou passando dica, mas os alunos que seguem essas principais dicas da primeira aula que eu passo, eles têm uma evolução muito maior do que aqueles que simplesmente vão tocando e tal, e tal, e tal. Entende? Vão só fazendo. E chega lá na frente. Cara, como é que é o nome daquela escala mesmo que a gente estava praticando umas 3, 4 semanas atrás? Daí simplesmente a receita é pegar o caderno, folhear lá para trás, entendeu? E voltar tudo de novo, um conhecimento que talvez você nem prestou atenção para aprender. Então, pensem nessas dicas, galera. Fica o meu abraço agradecendo aos que escrevem, estão, como é que se diz? Se inscrevam no meu canal, compartilhem seus vídeos, isso. Curtam, Escutem indique pros amigos, pra mãe, pro pai, pros filhos, pro tio, às vezes tem sempre um tio namorada. que toca tem sempre um tio que toca um rock and roll, toca um Raul Seixas, né? Ou qual que é mesmo? Raul Seixas, é música também, gente. Tem muita coisa bonita aqui. Galera, um abraço. Até a próxima. Até a próxima. E ela dormiu. Acorda!